Olá, daremos início agora a uma aula de retas e ângulos, uma aula de geometria. Está na página 61 do livro do Moderno Compartilha, para quem quiser acompanhar. Estou com um livro digital aberto na tela do meu computador e é por ele que eu vou fazer a leitura e explicação junto com a leitura de vocês em casa. Então, sugiro que abram o digital ou tenham o livro físico, também tenho ele aqui, ó, que eu usei durante o preparo da aula, tá bom? Vamos lá. Inicialmente, faremos uma revisão. Quando ele traz aqui, recordando alguns conceitos, ele traz uma revisão, tá? Relembrando os conceitos da geometria, tá? A geometria tem alguns conceitos chamados de conceitos primitivos, ou elementos primitivos, que a compõem. Tá? Observando esse tabuleiro de futebol de botão, a marca do pênalti e a marca aqui no centro dão a ideia de ponto. As linhas que delimitam o campo dão a ideia de partes de retas. Então, elas delimitam o campo. Uma reta que não é infinita, é só uma parte de uma reta. E a superfície do tabuleiro dá a ideia de parte de um plano. O que estiver aqui fora, está fora do plano do tabuleiro. Ou que estiver acima, como se alguém chutasse uma bolinha e ela levantasse. Tá? Está fora do plano. Então, no plano estão essas figuras geométricas aqui do tabuleiro. Quando eu falo de conceito, quando o livro traz conceito primitivo, está referindo, por exemplo, ao conceito de ponto, que eu sempre brinco com os alunos no sexto ano. Eu costumo fazer algo assim. Eu pergunto para eles se isso aqui é um ponto. Normalmente eles dizem sim. Aí eu pergunto se isso daqui também é um ponto. Eles também dizem que sim. Aí eu pergunto se isso daqui também é um ponto. Pergunto se isso também é um ponto. Sim. A resposta sempre será sim. Professor, mas esse ponto aqui é muito grande. Está parecendo mais um círculo, né? Preenchido. Então, a definição de ponto ela é um elemento primitivo porque não dá para se definir. Se você estiver perto do computador, olhando para esse ponto maior, esse último que eu fiz, você pode até me dizer isso. Ah, não, é um círculo preenchido de preto e tal. Mas se você colocar o seu computador num canto e se afastar alguns metros, você vai perceber que esse ponto ele vai diminuir. Quando a gente olha, por exemplo, para as estrelas, a gente vê só os pequenos pontos no céu. Mas se tivéssemos a oportunidade de observar o tamanho real, a gente tem algumas simulações, né, que são bem legais, mas se eu tivesse a oportunidade de observar o tamanho real, eu veria que ela é muito maior do que um ponto. Então, o conceito depende muito de como você observa. Então, ponto, a reta, o plano são conceitos que dependem da observação, por isso são conceitos primitivos. Tá? Vamos voltar para o livro. Os pontos não têm dimensões, então ele pode ser pequeno, pode ser grande, é um ponto. Bom, para numerar pontos, sempre utilizamos letras maiúsculas do alfabeto, tá? Nosso alfabeto. As retas não têm espessura e são ilimitadas nos dois sentidos, elas são infinitas em tamanho. Então, nós, quando desenhamos uma reta em geometria, só representamos uma parte dela. Tá? E para poder nomear a reta, nós utilizamos letras minúsculas do alfabeto. Tá? Então, por exemplo, para representar 2 pontos numa reta, então eu
faço a representação de uma reta, tá? Vou fazer a representação de uma reta aqui para vocês verem. Faço a representação de uma reta. Ó. Então, eu no meio a reta, é reta R, por exemplo. Letra minúscula do alfabeto. E aí eu quero fazer um ponto A e B nessa reta. Tá? Os pontos A e os pontos A e B. Então vem aqui, faça um ponto A, vem aqui, faça um ponto B. Então eu estou dizendo que essa reta está passando por AB. Então, tem uma escrita matemática que é com flechinhas na ponta aqui, tá? É o que está representado aqui, ó. AB ou BA, tanto faz, tá bom? Os planos são feitos essas estruturas de ponto e reta. Então, tem planos bidimensionais, como é a tela do computador, por exemplo. Tem planos tridimensionais, que seria uma projeção em 3 dimensões, né? Quando a gente estuda no ensino superior, aprende até com mais dimensões, tá? Os planos são infinitos, não tem limites. Para representar, a gente também desenha parte dele. E o nome dos planos são sempre feitos com letras do alfabeto grego, minúsculas. Um exemplo, alfa e beta, tá? Alfa e beta. Não sei se eu vou conseguir fazer aqui um alfa. Parece com um símbolo de infinito, só que você não fecha aqui, tá? Esse é alfa, esse aqui é o beta. Parecido com B mesmo, só com a perninha mais comprida. Tá? Bem facinho. Minha foto está atrapalhando aqui a explicação. Vou colocar aqui para baixo. Minha imagem, né? Que não é foto, se eu estou me movimentando. Um ponto está num plano. Então eu tenho um plano aqui, tá em forma de losango, tá? Não sei se dá para ver, tá bem clarinho. Eu tenho um ponto P. E por esse ponto P passam infinitas retas. Como assim, professor, infinitas retas? Porque o conceito de reta é que ela não tem dimensão. E o conceito de ponto também. Então, posso ter um ponto infinitamente grande, como Via Láctea. Usar como um ponto. Para quem está em outras galáxias, a Via Láctea é um ponto. Então, eu posso usar um ponto muito grande e por esse ponto grande passar retas infinitamente pequenas. Imagina algo comprido, mas com espessura muito pequena. Então, teria praticamente infinitas retas dentro da Via Láctea. Se eu pegar todo o universo e etc., eu pegar qualquer ideia, tá? Aqui a gente está trabalhando com ideias. Qualquer ponto, eu tenho infinitas retas, porque as retas não têm espessura, então elas podem ser infinitamente pequenas também. E o ponto ser infinitamente grande, por exemplo. Então, por um ponto passam infinitas retas, quantas quisermos. Por 2 pontos distintos, agora eu estou na segunda imagem aqui, tá? Por 2 pontos distintos, podemos traçar uma única reta. Professor, eu posso fazer uma outra reta aqui em cima de outra cor? Sim, mas são retas que estão ocupando o mesmo espaço. Chama de retas coincidentes. Então, entre 2 pontos, você só pode passar uma reta. Se você passar outra reta, é uma reta coincidente que está no mesmo lugar que a outra. Então, está no mesmo lugar, a mesma reta. Tá? Por 2 pontos, a gente passa uma reta. Com 3 pontos ou com 3 pontos distintos, podemos passar uma reta, se os pontos estiverem alinhados, a gente chama de colineares. Posso passar uma reta só, que vai atender minha necessidade de passar pelos 3 pontos. Ou ainda, eu tenho 3 pontos que não são colineares, eles não estão alinhados. Então, uma reta só, eu não consigo passar por 3 pontos distintos.
preciso de outras retas. Bem? Esses são os conceitos iniciais. Depois nós temos que é uma semirreta, que é um segmento de reta. Uma semirreta ela tem uma origem, tá? Ela inicia em um ponto. Então aqui, por exemplo, a semirreta se origina no ponto P, onde que ela não passa do ponto P, ela começa no ponto P, e ela segue passando por A e indo infinitamente. E aqui o exemplo à direita também, ela começa no ponto P, passa pelo ponto B e segue infinitamente. Então, o conceito de semirreta é que ela tem uma origem, ela tem um começo. Vamos de voltar. A reta ela não tem limite, ela é infinitamente grande. Quando eu falo de semirreta, eu estou dizendo, eu comecei aqui e eu continuo essa reta infinitamente numa direção só. Ela tem um começo. Então é isso que ele está mostrando aqui. Tá? Uma forma de representar uma semirreta é com a flechinha apontando em uma única direção. Então aqui eu fiz uma reta. Passou por A, foi infinitamente para lá. Passou por B, foi infinitamente para lá. Então isso aqui é uma reta. Ok? O conceito de semirreta é que eu tenho um ponto e nesse ponto eu começo a semirreta. Vai passar por outros pontos no caminho, mas que ela continua infinitamente, é o destino dela. Tá? Para representar, por exemplo, essa semirreta, eu vou nomear ela de semirreta PA. Começou em P, vai passar por A e vai embora. Tudo bem? Então, essa é a semirreta PA. Então, aqui eu tenho um exemplo de semirreta. E aqui eu tenho um exemplo de reta. Depois eu vou apagar essa tela para a gente continuar falando de segmento. Segmento de reta é quando tem duas extremidades. Ela começa num ponto e ela termina em outro ponto. Então ela tem começo e ela tem fim. Tá? Então eu faço o tracinho sem flechinhas nos cantos. Então, só para a gente finalizar essa parte de segmento. Eu começo num ponto. Ela não é infinito, o segmento não é infinito. É um pedaço de uma reta. Tá? Ele começa num ponto e termina no outro. Para escrever esse segmento, eu coloco a B e coloco um traço sem flechinha em nenhum lugar. Tá bom? Agora eu vou limpar essa tela aqui e continuar a explicação. Só vou pausar aqui um pouquinho. Então vamos lá. Eu abri as duas observações que estavam fechadinhas aqui. Tá? E ele diz que as semirretas PR e PQ são semirretas opostas. Então eu tenho PR indo numa direção, então teria uma flechinha para a esquerda, e PQ indo na outra direção. Então ela começa em P, ela vai para a direita. Então perceba que eu tenho uma indo para a esquerda e uma indo para a direita. Então elas estão em sentidos opostos. Bem? Então a gente chama de semirretas opostas. As semirretas OA e OB, aqui embaixo, elas são coincidentes porque elas estão ocupando o mesmo lugar. Então o A passa por aqui. E o B também passa por aqui, mesmo o B tendo um comprimento maior. Mas elas estão ocupando o mesmo espaço, elas estão sobrepostas uma à outra. Logo, elas são coincidentes. Então, isso é uma observação. Então, gravem esses nomes, semirretas opostas e coincidentes. Vão aparecer com alguma frequência. Não tanta frequência, tá? Mas aparece de vez em quando. Deixa eu colocar eu aqui em cima. Normalmente eu gosto de ficar em cima. Aqui embaixo eu fico procurando a minha imagem e não me vejo. Continuando as observações, quando dois segmentos têm uma extremidade comum, eles são consecutivos. Como assim extremidade comum? Vamos
vamos fazer o seguinte. O N, ele é um ponto que ele pertence ao segmento MN, e o N também pertence ao segmento NP. Então, ele é um ponto comum. Tá? Quando eles têm um ponto comum, e aqui ele chama de extremidade, mas eu chamo de ponto para facilitar aí o conceito, esses segmentos são consecutivos, ou seja, logo que termina um, já inicia outro. Tudo bem? São segmentos consecutivos. Fiz o segmento MN e já aproveitando o ponto N, ponto comum, eu começo a fazer o segmento NP. Tá? Então, essa é a ideia de segmentos consecutivos. Depois vem a ideia de segmentos colineares. Então, eu tenho uma reta S aqui, ele chama de reta suporte. Pode ser uma reta imaginária também, tá? Mas é importante entender que os pontos, eles são colineares. Ou seja, eles estão na mesma linha. Então, eu tenho o ponto P e Q, fazendo um segmento. E eu tenho os pontos R e S fazendo outro segmento. Esses dois segmentos, eles são colineares. Como assim, professor? Porque todos os 4 pontos estão alinhados. Todos os 4 pontos estão em cima de uma reta suporte, uma reta onde os segmentos também estão sobrepondo um pedaço dessa reta. Tudo bem? Então, quando eu tenho segmentos, não vou conseguir mostrar. Com as mãos é quase praticamente impossível. Vamos lá. Então, quando eu tenho segmentos que estão alinhados, eles são colineares. Vou mostrar aqui para ficar mais fácil. Vou fazer um segmento aqui, tá bom? Segmento AB. Eu vou fazer um outro segmento aqui em cima. PQ. Aí eu pergunto, eles são colineares dentro do que a gente está estudando? Eles são colineares? Segmentos? Eu posso dizer que os pontos estão alinhados? É justamente isso que eu estou dizendo. Para que esses pontos estejam alinhados, eu preciso ter uma reta, mesmo que seja uma reta imaginária. Ó, vocês olhando, eu não precisei fazer uma reta aqui para você perceber que eles não são colineares. Vamos fazer diferente. Ó. A explicação fica melhor. Vou fazer uma reta aqui onde passa a B, tá bom? Uma reta que a gente chama de reta suporte. O segmento AB está nessa reta que eu criei aqui, na reta S. Minúscula, né? Reta S. Tá vendo? O segmento AB está na minha reta S suporte, só que o segmento PQ não. Então, esses segmentos não são colineares. Tudo bem? A ideia de colinear ou não? Mesmo sem a reta S, já dava para perceber que os segmentos não eram colineares. Quando eu coloquei a reta, ficou muito mais fácil de perceber. Vamos voltar lá. Medida de um segmento e segmentos congruentes. Eu já estou na página 63, tá? Explicação. Medida de um segmento. Existe uma medida internacional de tamanho. Existe uma não, existem várias, tá bom? Que, no nosso caso, a gente vai falar do metro. O metro tem múltiplos e submúltiplos. Centímetro, milímetro, quilômetro, alguns que vocês conhecem, outros que vocês não conhecem tanto. O centímetro é 1/100º do tamanho de um metro. Tá? Nós, com as réguas, nós conseguimos mensurar as superfícies, as linhas retas. Né? Então, é um instrumento de medida bastante adequado para essa finalidade, medir retas, tá bom? Ou segmentos, no caso, né? As retas são infinitas. Segmentos, tudo bem? Então, instrumento de medida, a régua, tá?
Ele vai mostrar, tem um segmento, você coloca a régua ao lado e você vai medir, mensurar, tá? O comprimento, vai ver quantos centímetros tem esse segmento aqui, por exemplo, tem, iniciando no 0 até o 3, tem 3 centímetros. Tá? Bem simples, tá? Isso que a gente faz já há bastante tempo. É importante essas ferramentas como régua, transferidor, compasso, eles estejam em mãos, porque a gente vai continuar falando de geometria, então vai ter que usar o transferidor e assim por diante, tá? Olha só quem apareceu aqui. Compasso. Tem mais uma observação. Puxa. Quando queremos dizer que os segmentos são iguais, escrevemos AB igual a CD. Então, eu tenho um segmento AB, um segmento CD, então eles são iguais. Quando eu estou me referindo à medida, tá bom? A medida do segmento. A medida de um é 3, outra medida do outro é 5. Não são iguais, né? A medida do segmento AB é 3, a medida do segmento CD é 3 também. Então, eu posso escrever assim, igual, 3 igual a 3, tá bom? Quando eu quero dizer que os segmentos são congruentes, e aí a palavra congruente significa que eles têm o mesmo tamanho, e eu não posso dizer que eles são iguais, porque eles podem estar em posições diferentes, tá? Eu posso ter um segmento aqui assim, e eu tenho um outro segmento assim. Não precisam estar encostando, não, tá? Mas eu tenho esses segmentos e eles têm o mesmo tamanho, assim, comprimento. Então eles são congruentes, só que eles não são iguais, porque cada um está numa direção. Então eu estou me referindo ao comprimento dele. Então, se eles são congruentes, que eles têm o mesmo tamanho aí, né, medida, eu tenho. Não esquece que segmento é um traço, não tem flechinhas aqui nas pontas, tá? Um traço, segmento AB. Aí esse aqui é o sinal de congruência, dois traços como se fosse igual e um tio aqui, parecido com o que a gente faz com aproximação, tá? Congruente a CD, tá bom? Então essa é a observação. Deixar um compasso aberto, aqui ele vai falar de medida de ângulo, provavelmente, deixa eu ver. Não, é para construir segmentos congruentes. Então assim, você deixa o compasso, você cria primeiro um segmento AB, tá? Vamos tentar fazer aqui. Cria um segmento AB qualquer. Utilizando o compasso, eu quero criar um outro segmento com esse mesmo tamanho, mas eu não tenho régua. Eu quero fazer um outro segmento com esse mesmo tamanho em outro lugar aqui, que ele fez aqui, né? Só que eu não tenho régua. Então, o que eu faço? Eu pego, marco as extremidades do segmento usando o compasso, ponta seca em um dos pontos, e a ponta molhada, não, professor, a ponta com o grafite no outro ponto, tá? Então, você vai ter uma abertura do compasso, essa abertura vai ser igual à medida desse segmento. Você vai onde você quer construir esse segmento, põe a ponta seca, faz um ponto, tá? E com a abertura do compasso você faz um arco, tá bom? Aí a menor medida entre esse ponto e esse arco vai ser o tamanho do meu segmento, tudo bem? Então aqui eu tenho o segmento, aqui eu posso fazer qualquer ponto que eu marcar aqui vai ter a medida do segmento que eu quero, tá? Aqui eu não tenho ferramenta para fazer arco, tá? Então não adiantaria eu tentar montar aqui. E finalizamos a página 63. Para falar de ângulos, medida de ângulos e ângulos congruentes, vai mais aí uns 20 minutos, tá? Então eu vou parar esse vídeo por aqui porque ele já está bem grande. Eu falei bastante.
Então eu vou pedir só para vocês os exercícios da página 66 que falam de retas. No caso eu vou pedir até o exercício 4. Tá? E aí na outra aula, para semana que vem, eu falo de ângulos. Você não acumula muita coisa, tá? Bem simples essa aula, bem tranquila. Vocês vão ver que os exercícios são bem fáceis. Então, por favor, não deixem de fazer. Um abraço. Tchau, tchau.